Graça e paz, meus irmãos. Eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias em Colossenses, capítulo 1, e vamos ler de 13 a 23. Colossenses 1, de 13 a 23. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Maravilhoso, Pai. Tu tens um compromisso com a tua palavra. Tu velas pela tua palavra para cumpri-la, e o teu Espírito é quem pode ministrá-la aos nossos corações. Rogamos-te que fales, que o Senhor Jesus seja glorificado, que o teu povo seja edificado, que pessoas sejam salvas, e alegra-nos com o teu Espírito, no nome de Jesus. Amém. A tarefa do apóstolo Paulo nesta carta é tentar trazer para a consciência dos crentes de Colossos a primazia, a excelência, a grandiosidade, a extrema magnitude de Cristo. A doutrina gnóstica, judaica, misturada grego com judeus, tinha como finalidade ali em Colossos minimizar, esvaziar a pessoa de Cristo. Então, Paulo começa esta carta fazendo toda a adoração, e depois ele entra no tema dizendo que ele nos libertou. Então ele categoriza aqui uma série, são 15 coisas importantes que Deus que Jesus Cristo é em relação ao Pai, em relação ao universo e em relação à igreja. Ele está mostrando a grandeza de Cristo. Eu gostaria de inicialmente fazer uma abordagem sobre estes furacões que têm acontecido recentemente, o Katrina, o Rita,
poder tem um furacão deste? Qual é a força que isto desencadeia? Eu passei fazendo uma pesquisa e vi que o considerado um dos maiores furacões, o furacão Andrew, o ciclone tropical mais devastador da história dos Estados Unidos, até o Katrina, ele desencadeia uma força de energia de 6 vezes 10 elevado a 14 de watts. Isto significa 200 vezes a taxa total de produção elétrica humana. 200 vezes a energia produzida na face da Terra. Um furacão. Que isto representa a uma bomba nuclear de 10 megatons durante 20 minutos. Você pensou nisso? Quanto é o poder de um furacão? Ele é chamado furacão quando ele acontece no Atlântico Norte. Ele é chamado de tufão quando ele acontece no Pacífico Sul. E ele é chamado de ciclone quando acontece no Oceano Índico. Ele muda de nome, mas é o mesmo fenômeno. A temperatura da Terra vai subindo da água. Você sabe que os Estados Unidos não assinaram o protocolo de Quioto. O protocolo de Quioto tinha como finalidade cuidar um pouco mais dos gases que são lançados, e os Estados Unidos são os maiores lançadores de gases poluentes da face da Terra, e a Terra está esquentando. E cada ano que ela esquenta um pouquinho mais, o número de furacões aumenta. E os desastres vão aumentando. Porque quando a temperatura chega a 26,5 graus, então aí começam os furacões. Eles aqui me mostraram, numa pesquisa, que existem 5 razões para formar um furacão. E que a energia, o poder de um furacão é alguma coisa extraordinária. Mas a Bíblia diz que Deus reina sobre os furacões. Que Ele está sobre, o poder dEle está nas forças da natureza. No Salmo 95, nós lemos esta extraordinária verdade. Salmo 95. Aliás, o Salmo, não é o 95, Salmo 93. Reina o Senhor. Revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o seu trono, tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor das alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, à tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Ele preside os vagalhões. Toda a mensagem que Paulo está combatendo é aquela que tenta minimizar o poder de Cristo. Antes de entrarmos num slides, num filme que nós vamos tentar mostrar aqui, eu gostaria de lembrar uma coisa. A Bíblia diz que os judeus pedem prodígios e que os gregos buscam sabedoria. Vamos ler esse texto em 1 Coríntios, capítulo 1, versos 22 a 24.
1 Coríntios 1, 22 a 24. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Ele usa a palavra aqui, poder de Deus. Cristo é o poder de Deus. E no verso 18, ele diz que este poder de Deus, Cristo crucificado, vem da cruz. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. A palavra da cruz é o quê? O poder de Deus. Quando Satanás usou Pedro para tentar obstacular Jesus de ir para a cruz, Jesus disse: arreda-te, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas das coisas do homem. Todas as vezes que alguma doutrina gnóstica de conhecimento ou de poder, exibindo milagres, tenta suplantar a obra da cruz, isto está claramente competindo com o maior poder, que é o poder de Cristo. É aí que Paulo entra dizendo: olha, nós temos um poder que está acima de todas as coisas. Foi ele quem criou este universo. E quando eu digo foi ele quem criou esse universo, eu gostaria que o Valdir pusesse aqui na tela um pouco. Isto aqui, esta é uma viagem que começa e termina com distâncias possíveis de serem entendidas apenas por meio de notação científica. Começa a 10 milhões de anos-luz, 10 elevado a 23, e termina a 10 elevado a menos 16 de distância do nosso planeta. Só para você ter uma noção, quanto é a distância de um ano-luz? A luz caminha 300 mil quilômetros por segundo. Fiz a conta hoje à tarde. Um ano-luz dá 9 trilhões, 460 bilhões, 800 milhões de quilômetros, dá 2 bilhões de vezes daqui ao Piauí. E de volta. É muito chão. Isso é um ano-luz. Agora ele está falando aqui de 10 milhões de anos-luz. Não deu na minha máquina. Porque o que tem de zero, já bota ali 10 elevado a 23. As fotos desses slides são facilmente entendidas diretamente no site de origem. Aqui estamos a 10 milhões de anos-luz de distância da Via Láctea. Olha lá, 10 milhões de anos-luz de distância da Via Láctea. Isso aqui é a Via Láctea. É como se alguém estivesse vendo a 10 milhões de anos-luz. Toda a nossa Via Láctea, que tem 100 bilhões de estrelas, comparativamente, dentro desse macro-universo. Vamos agora passar para frente. 1 milhão de anos-luz nós já enxergamos a nossa Via Láctea. Torna visível a espiral da Via Láctea. 100 mil anos-luz, 10 elevado a 21, nossa galáxia mal pode ser vista. A nossa galáxia, não a Via Láctea. 10 mil anos-luz, aparecem estrelas da nossa galáxia. Aqui as estrelas maiores.
1000 anos-luz. As estrelas, 10 vezes mais perto. Então, aqui começam a aparecer. 100 anos-luz. Nada além de estrelas. 10 anos-luz, ainda apenas estrelas. 1 ano-luz, o Sol aparece bem pequeno. 1 trilhão de quilômetros. É menos do que... São 9 trilhões. 1 trilhão agora. O Sol um pouco maior. 10 bilhões de quilômetros. 100 bilhões de quilômetros. O sistema solar começa a aparecer. 10 bilhões de quilômetros. Nosso sistema solar bem definido. 1 bilhão de quilômetros. Órbitas de Mercúrio, Terra, Marte, Júpiter. 100 milhões de quilômetros. É um bocado de viagem ainda ao Piauí. A órbita de Vênus, Terra e Marte. 10 milhões de quilômetros, parte da órbita da Terra. 1 milhão de quilômetros pode ser vista a órbita da Lua. 100 mil quilômetros, a Terra ainda pequena. 10 mil quilômetros, o hemisfério norte, aqui onde o Katrina teve, 1000 quilômetros. Agora já se vê a Flórida, bem, os Estados Unidos, ele selecionou aqui uma parte. 100 quilômetros, está bem claro. 10 quilômetros, já vê os quarteirões, aí uma altura de um voo de avião. 1 quilômetro, aí você já vê bem as coisas, até piscina e lagos. 100 metros, as casas, os telhados. 10 metros, aqui uma árvore. 1 metro, aqui folhas. 10 centímetros, pode tocar na folha. 1 centímetro, é possível sentir o cheiro da folha. 1 milímetro, você já começa a ver os vasos da folha. 100 micra, as células aparecem. 10 micra, as células estão mais assim visíveis, maiores. 1 micra, o núcleo, 1 micron, o núcleo das células fica visível. 1000 angstroms, os cromossomos aparecem. 100 angstroms, o DNA pode ser identificado. 1 nanômetro, os blocos cromossomiais. 1 angstrom, nuvens de elétrons num átomo de carbono. Aqui as nuvens. 10 picômetros, elétrons no campo do átomo. 1 picômetro, espaço vazio entre o núcleo e as órbitas de elétrons. 100 fermis, o núcleo ainda pequeno. 10 fermis, o núcleo de um átomo de carbono. 1 fermi, face a face com um próton. 100 atômetros, examinando as partículas do quark. Fim da viagem. E então, está considerando a si mesmo um grande ou um pequeno ser? Quem fez isso? Cristo.
Nada do que foi feito sem ele. Quanto poder ele tem? Ele mede esse negócio grandão a palmos. Ele pesa em balança de precisão as ilhas. Eu quis mostrar isto aqui apenas para que nós possamos avaliar um pouquinho, porque nós não temos noção que tamanho é o poder de Cristo. Que tamanho é o poder da cruz. A coisa é muito grande. E todo o nosso problema é com a doutrina do poder. Porque se nós, pela infinita misericórdia de Deus, pudermos crer no tamanho de um atômetro, o poder de Deus. Eu não estou falando de distâncias colossais. Porque Jesus diz que se a fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, seria capaz de transportar montanhas. Será que nós cremos que Cristo é este Todo-Poderoso? Quando o apóstolo Paulo está aqui falando aos crentes de Colossos, que tinha terremotos frequentes, ele começou a usar algumas categorias do poder. Vamos para o versículo 13 de Colossenses 1. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele começa dizendo que Jesus Cristo é filho. Que categoria um filho tem? Dentro da importância relacional, como você avalia um filho? Como você avalia Gregório Abílio? O último dos moicanos, o fim do tacho. Como é que você avalia aquela criança na sua relação de pai com filho? Filho amado. Usou a palavra que Deus usou. Ele é o filho. Tem o caráter de Deus reproduzido em sua encarnação. Ele é o amado. Todo o depósito do amor do Pai está voltado para o Filho. E este Filho tornou-se o Rei, que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Este Filho é o Redentor, a única via dos propósitos salvadores do Pai. Ele é o exclusivo retrato da pessoa de Deus. Presta atenção, qualquer ênfase a qualquer outra pessoa será idolatria. Nós não podemos nos referir ninguém neste mundo que mereça adoração, senão o Cordeiro. Ele é o detentor de toda a glória e majestade. É isto que Paulo está querendo mostrar aos crentes de Colossos, que estavam sendo iludidos pelas doutrinas gnósticas e judaicas, de retrocesso para voltar ao tempo da sombra, e de conhecimentos que valorizam o homem. E ele diz, espera aí, como dizendo na minha linguagem, esbarra aí,
nós temos o suprassumo. Evidentemente que Paulo não tinha um filme como este para mostrar lá das distâncias, anos-luz até os frames, a grandeza deste Criador, que sendo tão grande, se importa com um fio de cabelo. E sendo tão amoroso, não há ninguém fora da sua agenda. É isso que ele está dizendo. Veja o verso 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Quando eu olho os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que tu criaste, nós vimos ali quanto dá para chegar até na terra. Quantos anos-luz da extremidade do macrocosmos até a nossa terra. E isso tudo está na palma da mão dele. Há um hino cantado pelos negros americanos. God has the world in his hand. Deus tem o mundo em suas mãos. É um negro espírito maravilhoso. Deus tem o mundo em suas mãos. Ele sustenta esse universo pela palavra do seu poder. A grandeza de Cristo vista na criação. Olha, me assusta. Por isso o Dr. Shedd disse aqui, há uns dias atrás, que quando o homem, vendo a criação, não adora Deus como Deus, ele fica indesculpável. Porque o divino poder, bem como a sua eternidade divina, o seu poder, são claramente vistos pelas coisas que foram criadas. E os homens são, por isto, indesculpáveis. Não é possível uma pessoa que anda no Amazonas olhar aquela beleza, aquelas plantas, aqueles rios colossais, olhar aquele céu e não adorar. É muito estúpido. Temos que admitir que se trata de uma pessoa que o diabo cegou o entendimento. Como é que nós, igreja, nos reunimos e quando vamos cantar louvores ao Cordeiro, ainda o fazemos com aquela atitude de que estamos fazendo favor? Às vezes me assusta comigo quando eu estou adorando ou cantando, não adorando, cantando. E estou cantando na base do ferrão. O salmista ficava extasiado dizendo: os céus declaram a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz um discurso ao outro dia, uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem, não há fala. Entretanto, você pode ver a glória dele. Queridos, todas as coisas foram criadas. Presta atenção nesse texto do verso 17. Volta aí 16 e 17. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias,
quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Usa-se aqui, nestas versões, veja bem as preposições. Nele, por ele e para ele. Onde foram criadas todas as coisas? Nele. Qual foi a energia usada para criar esse universo? Foi a energia dele. Este furacão que tem 10 megatons, 10 megatons de dispêndio de energia, uma bomba atômica, foi criado por quem? Foi criado por ele. Será que ele tem mais poder do que esse megaton? Será que ele tem mais poder do que o Katrina? Será que ele tem mais poder do que a nossa mente pode imaginar? E aí, quando um filho fica com febre que a gente não pode controlar, nós entramos em pânico. Por que nós entramos em pânico? Porque nós não temos consciência qual é o poder que Cristo tem. Jesus disse certa vez: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. De onde vêm os nossos erros todos? É que nós não sabemos que poder Jesus Cristo tem. É isso que Paulo quer dizer. Gente, por onde é que vocês estão indo dentro dessa filosofia? Desses poderes, poderes condalínicos, os poderes da serpente que vocês estão usando aí, através de videntes espirituais, através de forças ocultas. Que história é essa? Isso é lá em Colossos. Aqui em Londrina não tem isto. Não tem ninguém indo atrás destes profetados a buscar esses poderes de He-Man. Hoje nós somos um povo diferente. Nós estamos olhando para a cruz de Cristo, nós estamos olhando para Jesus e nós não consultamos mais os necromantes espirituais do mundo moderno. É ruim, hein? Este é ruim aqui foi o pastor, não vou dizer o nome do homem não, um pastor que estava orando lá no Rio de Janeiro por uma irmãzinha que estava lá no Bico do Urubu, para mais do que para cá, e ele então disse: Senhor, leva a tua serva que está partindo para a glória. Ela disse: é ruim, hein? Nós estamos num mundo cheio de coisas interessantes. Temos que buscar conhecimentos para tentar resolver, cercando aqui o patrimônio. Pastor, vem aqui para o senhor fazer um passe. Proposta de um irmão que está passando por algumas dificuldades e que é um passe. Digo, como é a história? É ruim, hein? Irmão, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Nós temos um Senhor do universo. Estou aqui na minha frente, tem uma moça querida. Há um tempo atrás ela estava envolvida com poderes das trevas. E ela um dia disse: Glênio, vamos lá lá quebrar aqueles congares e aqueles troços. E nós fomos lá buscar aqueles negócios para serem quebrados num valão, num buraco. E quando eu ia com as coisas no meu carro e ela com o irmão dela no carro dela, íamos lá para as baixadas
De noite, um cachorro saiu de uma casa. Eu nunca vi um negócio daquele. Ele veio contra o meu carro, bateu de frente. Esse cachorro sabia. Pá, esmaguei o cachorro. Disse, Senhor, aqui estão forças ocultas, mas o Senhor Jesus Cristo é o Todo-Poderoso. Nele está todo o poder, no céu e na terra. Todo o poder. E isto que Paulo quer dizer, vocês estão ficando reféns. Alguém disse para mim que fez um trabalho para amarrar. Cheguei um dia, lá na porta da minha casa, tinha um cadeado, como eu nunca vi na minha vida, daquele tamanho. Um cadeado que pesava uns 3 quilos. Não é exagero, não. Era desse tamanho o cadeado. Prendendo a porta da minha casa. E um sapo com a boca costurada. Eu digo, que pena do sapo que foi embora, que podia comer alguns insetos. Que prejuízo esse cidadão teve de botar esse cadeado, gastar esse dinheiro todo para trancar a minha vida? Ela foi destrancada pelo Rei dos Reis. Ele tem todo o poder, ele tem as chaves do inferno na mão. Como disse um irmão certa vez, eu não tenho medo do diabo porque ele não tem nem a chave da casa dele. A chave da casa dele está na mão do meu soberano Senhor. E nós temos pavor, dificuldades de entender que Jesus é o Criador desse universo, que Ele tem todo o poder. Que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Que Ele está além do tempo, antes de todas as coisas. Não existe nem nada que possa cercear a sua ação. Que todas as coisas subsistem por causa da sua ação. Está escrito aí no verso 17. Ele é o sustentador do universo. E no verso 20, saltando aí um pouquinho, ele vai dizer que ele reconcilia todas as coisas consigo mesmo. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliaste consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Olha esse poder de imã para reconciliar consigo mesmo. Tudo que ficou disperso. Tem 2 tempos essa reconciliação. Uma lá na cruz, a outra na sua volta. Quando tudo será depois entregue ao Pai. Ele está governando cada coisa nesse universo. Mas ele também, ele que é o Filho amado, o Rei, o Redentor, ele é exclusivamente o retrato, a figura, a imagem de Deus. Ele é o primogênito da criação, ele é o Criador de todas as coisas, nele está o tempo, porque ele está acima do tempo, nele todas as coisas subsistem, ele é a reconciliação de todas as coisas. Agora volta-se para a igreja e diz, ele é o cabeça, ele é o governador da igreja. Este Todo-Poderoso, este que é o Filho, que tem toda essa autoridade, tem todo esse poder, ele é o cabeça da igreja. Que é isso que Paulo quer dizer? Que a igreja não é uma mula sem cabeça. Que a igreja não é acéfala. Que a igreja tem um cabeça que tem todo o poder, que nenhuma potestade, nenhum principado, nenhuma figura, nenhuma entidade pode superar o poder de Cristo Jesus. E nós podemos, diante dele, nos curvar, entregando a nossa causa, que ela pode acontecer ou não acontecer, estará debaixo da sua soberania. Verso 18. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas
ter a primazia. Aqui ele usa 3 coisas, dizendo que ele é o cabeça, ele é o governo da igreja, ele é o princípio, ele é a origem da igreja, e ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é a vida que vem depois da morte. Que poder ele tem? Vamos escandalosamente dizer que a nossa grande desgraça é que nós não cremos que ele é o Todo-Poderoso. Quando o pastor Abuchaim pregava numa certa cidade, depois da pregação, um irmão que deu muito trabalho com perguntas, porque quer saber coisas. Tem gente que quer saber como é que funciona. E Deus usou. E chegou para o pastor Abuchaim e disse assim: pastor Abuchaim, que coisa maravilhosa. O pastor Abuchaim disse: meu irmão, ora por mim. E disse: o que o senhor tem? Eu estou muito doente. E o que o senhor tem? Ele disse: burrice e incredulidade da palavra de Deus. Eu não consigo crer que Cristo é todo-poderoso. Porque se eu cresce que Cristo era todo-poderoso, eu sossegava diante desse poder. Mas nós ficamos feito correndo para um lado para o outro. Corre para um lado para o outro. Corre para um lado para o outro. Ele é, no verso 19... Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Quanta plenitude, irmã? Toda. Deus está todo nele, ele está todo em Deus. Nele reside toda a plenitude. E verso 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então ele é o cabeça do corpo, ele é o princípio da igreja, ele é o primogênito dos mortos, ele é a plenitude de Deus, ele é o agente da paz. Onde é que você vai encontrar tudo isso? Nele. Todo o poder. Jesus maravilhoso. Me lembro de Billy Graham contando uma história que um homem foi visitar uma casa lá não sei se na China, num desses países, e tinha um sacerdote oferecendo uma galinha a uma entidade lá. Quando aquele homem entrou, aquele pregador entrou na casa, que disse, saudou, bom dia, boa tarde, qualquer coisa assim, aquele sacerdote pulou de lá com uma faca na mão para matar o pregador. O pregador não teve outra coisa a dizer, porque não tinha tempo de fazer uma oração, nosso Pai que está nos céus, nós te damos graça porque estamos nessa casa. Ele só disse, Jesus. O cara caiu duro. O que é isso? É que há todo o poder neste nome. O nome de Jesus. A mulher estava colhendo, o Billy Graham contando, colhendo arroz numa barranca de morro com uma criança, aquelas que ficam atrás, a criança pendurada naquela tipóia, naquele negócio, e ela colhendo aqui, de repente uma tigresa em cima de uma pedra, com 2 tigrinhos, faminta, lambendo os beiços. Ela tinha terminado de fazer uma oração, dizendo, eu agradeço por essa comida que está aqui. Estava lambendo os beiços. A mulher não teve tempo de fazer uma oração. Oh Deus, ela só disse, Jesus! A tigresa virou as costas e foi embora. Um irmão dessa igreja, viajando com a sua esposa, no seu automóvel, na loucura da sua velocidade, a 200 km por hora, como ele sempre andava, acredito que agora ele criou um pouco mais de juízo, o carro rodopiou e foi em cima de uma pedra, não tinha tempo de frear.
Não tinha tempo de fazer outra coisa. Jesus! Caiu no outro lado, em cima da pista. O que é isto? Paulo está dizendo, irmãos, nós temos o Senhor do universo como cabeça da igreja. Nós temos o primogênito dentre os mortos como aquele que é o intercessor que está à direita do Pai. Nós precisamos parar para avaliar a coisa. Que todo o poder está em Cristo. E que nossa vida precisa descansar naquele que tem todo o poder. Ele já fez a redenção pelo sangue da sua cruz, trazendo perfeito descanso. As palavras finais de Paulo aí, nos versos 21 e 22. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ele é aquele que desfaz a inimizade. Acabou. Porque ele satisfez plenamente a justiça do Pai. Ele nos apresenta perante o Pai com 3 coisas. Santos, isto é, separados. Sem defeito. Por favor, preste atenção, ele não disse sem defeitos, mas sem defeito no singular. Santos está no plural, sem defeito está no singular, e irrepreensíveis está no plural. O que significa isto? É que o sacrifício dele era um sacrifício sem defeito que cobria a nossa vida. Era o bezerro que não tinha problema. Era a ovelha que não tinha defeito. Ele é o nosso sacrifício. Deus nos enxerga em Cristo. Nós somos aceitos através de Cristo. E somos aceitos santos e irrepreensíveis. Por quê? Porque ele satisfez plenamente. E aí ele termina dizendo no verso 23, a única condição que sobrou para nós. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. A única palavra que nos foi dada, se é que permaneceis. Fé que não permanece, não é fé. Mas se permanece, ele usou 3 palavras de construção. Firmes, alicerçados, e usa uma outra palavra que ele diz assim, não deixando ser deslocados. Porque havia muito terremoto em Colossos. Então, quando havia um terremoto, ele deslocava as pedras. Não deixando ser deslocados ou apartados. Significa o seguinte, fica quieto, espera em Deus, confia nele e não deixe que outros carreguem você com suas doutrinas, com seus conhecimentos, para longe da pessoa sublime de Cristo Jesus. Permaneça firme, nele alicerçado, fincado nele. Para onde você vai? É aqui em Cristo que eu tenho tudo de Deus para a solução da minha fragilidade total. Estou seguro. Não há hurricane. Sabe que essa palavra hurricane, lá do inglês, vem de hurricano, furacão, que era um deus dos maias, o deus da destruição. Nós não temos Deus da destruição. Nós temos o Deus da ressurreição, da construção. Aquele que tem todo o poder no universo,
e que pode cuidar de fio de cabelo e pode cuidar de Brasil com todos os seus problemas. Não há nenhuma dificuldade. Ele muda reino, estabelece reinos. Tudo está nas mãos dele. E nós nos curvamos para adorá-lo. Aleluia, queridos. Vamos descansar? Vamos descansar na suficiência daquele que tem todo o poder. Eu só quero desejar, em nome daquele que tem todo o poder, que você e eu possamos depender debaixo da soberana vontade dele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Obrigado, maravilhoso Jesus, porque tu tens todo o poder nos céus e na terra. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.